assim, algumas outras coisas, assim, a gente estava falando, recuperando esse histórico, né? A gente vai agora, no próximo ano, 2012, quando a gente tiver a reunião e o congresso, vai estar fechando praticamente 5 anos, né, do primeiro encontro, 2007, em São Paulo. Acho que é importante isso. Talvez, assim, eu tenho a impressão de que seja um momento que a gente precisaria, na nossa reunião científica, inclusive para avaliar o perfil do que a gente pretende no próximo encontro, temas como vocês definiram no momento anterior, seria talvez assim retomar o próprio processo do mapeamento dos grupos. Falar uma coisa importante, né? A ANDA tem uma atividade que não é a nossa, é muito mais ampla, tem um caráter até mais político, enfim, outros, né, que estão entrando, a gente não comentou, não discutiu isso, mas enfim, tem esse caráter político, de fomentos, de criação de identidade do grupo de pesquisa de dança no Brasil, enfim, tá. E o nosso caso nunca foi esse, né? A nossa perspectiva é outra e tal. Eu acho que talvez antes da gente entrar nisso, a gente pudesse voltar um pouquinho à questão do próprio grupo e até para pensar se a gente realmente quer que a reunião do grupo aconteça na mesma data, no sentido de voltar à nossa identidade de grupo, retomar essa nossa história. Eu acho que falaste isso aqui um pouco, mas seria bom. Porque assim, a gente está voltando esse ano, não sei, Luciana, Alba, se também querem falar alguma coisa nesse sentido. E talvez assim, retomar o próprio processo do mapeamento dos grupos. Eu acho que eu senti um pouco esse ano que a gente parece que deu uma, assim, quer dizer, não é que concentrou um pouco, temos os 4 grupos, tem o Rio ainda que ficou nessa situação, né, que a gente não sabe bem como é que está presente, a gente está voltando agora, porque, enfim, ficamos afastados aí 1 ano e pouco de todo o processo, e não sei se seria interessante a gente, antes disso, voltar a uma questão mais de realmente um remapeamento. Então, assim, foi feito contato a partir dessa relação que vocês disponibilizaram para a gente, com muita dificuldade agora também de novos contatos, porque o CNPq não disponibiliza mais os e-mails como disponibilizava antes, porque Kátia só conseguiu fazer esse mapeamento porque o WhatsApp na época permitia. E agora não. Então, muitos grupos, pessoas que a gente até queria, dificuldade de conseguir, né, também esse chamado, porque não estava tão fácil. Mas, assim, o chamado foi feito, né, não foi por mim, foi pela minha equipe, tinha 2 pessoas responsáveis para fazer isso. Acho que não foi até um chamado tão intenso quanto vocês fizeram, Kátia. Né? Então, vale a pena reconhecer, porque foi muito insistente o que vocês fizeram na primeira fase, né? E para essa fase, eu acho que talvez até um pouco de tranquilidade demais da nossa parte, entendendo assim, nossos grupos já foram mapeados, né? Já teve o primeiro encontro, já teve o segundo, então a gente vai para o chamado, mas não foi tão intenso como vocês fizeram, por entender que isso já está acontecendo, não é a primeira vez. Acho que a gente está propondo aqui se debata melhor mesmo, até para a gente tentar definir a natureza e o caráter da reunião científica, por exemplo. Não, dessa reunião científica no ano que vem e do próprio grupo em 2013. Então, acho que aqui foi levantado alguns pontos que, para a gente pensar a identidade, a natureza, para ver, inclusive, a necessidade de ser vinculada ao ANDA, né? Vamos realmente fazer? Qual é a finalidade da gente fazer essa reunião científica? Vai ser do Cooperac Dança, reunião científica, ou é do Cooperac e do Engrupe? Né? Porque eu, particularmente, assim, acho que ficamos afastados mesmo. Eu quis ficar muito ouvindo, né? Estamos retomando agora, o Interact está vindo agora. Eu assumi a liderança junto com o Márcio agora, em agosto desse ano. Então, também sou líder, então, para a gente se reconhecer novamente, né, se conhecer, e aí eu quis ficar mais em silêncio para tentar entender. E a gente até ficou com a necessidade, vamos fazer uma reunião entre nós para que a gente se reconheça novamente. Acho que é esse momento que está acontecendo aqui. Ou não sei nem se era para ser esse momento, mas que a gente sentiu a necessidade até pelas pontuações que vêm, né, por decisões que a gente tem que tomar. E a gente queria se reconhecer novamente, entender, eu particularmente, Luciana, o Interact, queria reconhecer aonde estamos, né? Eu e
definição da Kátia deu a impressão de ser vinculado a programa de pós. E qual que é a ação principal da rede atualmente? Porque agora você colocou várias questões. Eu vejo ampliado. Pois é, mas então temos que ver juntos. Ela pode até ser ampliada, mas aí ela precisa focar também, né? Ela pode ser ampliada, mas a gente quando fala vamos fazer reunião mesmo porque a gente quer assinar, porque a gente quer fazer acontecer alguma ação concreta. Qual é a ação concreta que a gente está levantando aqui, que vai ser que a gente vai batalhar no ano de 2012 e que a gente pode apresentar em 2013 no Engrupe Dança como uma das ações da rede? Qual é a ação fundamental neste momento? Como ação da rede, ou pelo menos o que nós tínhamos acertado anteriormente, isso pode ser alterado, não tem problema nenhum. Mas o que nós tínhamos como ação da rede era fortalecimento das linhas de pesquisa. Isso era uma das ações, porque eu estou sem a página aí, eu não vou saber falar decor tudo. Era as parcerias junto às defesas de dissertação, defesas de teses, as parcerias nas defesas. Depois, a gente ministrar disciplinas. E aí sim, estava na pós-graduação, porque não tem como a gente dizer, a não ser que exista esse mecanismo. Muita gente já saiu porque ficou bem específico, né? A gente vai ter o período da tarde para continuar também, mas a gente continua hoje. O professor Fernando está aí também. Eu pedi ao Fernando para cuidar da parte da avaliação, aquela que a gente encaminhou, né? Depois, então a gente iria para o COF, voltaria, o Fernando faria a exposição da avaliação para a gente poder estar conversando um pouquinho mais, né? Sobre o evento, você diz, né? Sobre o evento, e aí a gente tem a reunião às 2 para continuar essa parte que, claro, que pode interessar muitos dos colegas e também estão convidados, se quiserem, a gente vem para cá, né, para uma das salas, para conversar mais um pouco, e aí a gente continua e tem a tarde toda para continuar. Pode ser? Então vamos tomar um cafezinho. Os outros trabalhos em parceria foram realizados com os professores. Eu construí um roteiro, né, um roteiro para um documentário, com os professores do curso, trabalhando junto com uma equipe de colegas, né, que são colegas pesquisadores, mas também funcionários da universidade que trabalham na fundação da TV UFG. Então, assim, um deles é o Donald Schoen, que traz a questão do ensino reflexivo, né? Então, como que a gente aprende fazendo, né? O Schoen, ele coloca muito essa questão, ação, reflexão, ação. Então, toda essa questão refletir antes, durante e após a ação, construir juntos, que o professor ele começa a estudar o processo de ensino-aprendizagem do aluno pelo seu próprio processo, né? Então, como que ele se dá naquele ambiente, o que ele sentiu, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos positivos. Então, o Schoen, ele prega muito isso, que o professor perceba esse processo pela sua própria vivência e experiência nos modelos didáticos, enfim. Então, o Schoen, ele foi bastante presente. No meu caso, eu estou trazendo, eu achei que pudesse ser bacana compartilhar num encontro de grupos de pesquisa a minha relação de trabalho dentro do grupo de pesquisa do qual eu participo desde 2006, que é o grupo de pesquisa Dança, Estética e Educação no Instituto de Artes da UNES. Dentro do grupo de pesquisa, eu fui acolhida com o meu trabalho de mestrado e com um paradigma que eu trazia muito intuitivamente e que foi revelado a mim no grupo por meio dos integrantes mais experientes do grupo. Um deles é a Rita Voss, que não está aqui, que apresenta o teórico que eu vou trabalhar na dissertação de mestrado no momento da minha qualificação e também no decorrer da relação dentro do grupo, que é o que é o E aí eu vou trazer algumas questões na minha dissertação de mestrado que estão presentes, super feliz, estão presentes nos projetos que a gente tem desenvolvido no grupo. Boa tarde. Bom, eu vou apresentar
apresentar um trabalho que eu denominei Modus Operandi versus Modus Vivendi, do treinamento de ator à criação de espetáculo. Eu sou aluno do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina e esse trabalho parte da minha vivência de quando eu entrei na universidade e comecei a ter contato com o teatro e com a dança. Eu vou optar por ler o resumo e apresentar um vídeo e, com o sobrado tempo, eu faço um aprofundamento de ideia. Depois tem a discussão também que dá para aprofundar mais, se for o caso. Este trabalho apresentará uma descrição das atividades realizadas no projeto de pesquisa, treinamento técnico e sistematização de processos de trabalho do ator. Trata-se de um treinamento diário, do qual participam 13 pesquisadores. Neste, o coordenador, o professor Agnaldo Moreira de Souza, soma sua experiência de 20 anos de balé clássico, com alongamentos e fortalecimentos advindos do esporte e da dança moderna, para proporcionar experimentações sobre as artes cênicas. Serão analisados 3 procedimentos, que são 3 procedimentos básicos que a gente trabalha nessa pesquisa. A gente tinha orientação da aula, né? E as reuniões do projeto muito objetivo era exatamente isso. Discutir o que estava sendo trabalhado, porque esse negócio de um plano de aula para 4 realidades diferentes é muito top, né? Pode tentar? Pode. É uma proposta? É. Mas a gente estava até conversando com alguém, acho que nem me lembro mais, mas a gente planeja uma coisa, um plano de aula. Se dentro daquilo que a gente planeja é difícil a gente atender para aquela turma que a gente pensou, imagina para 4 turmas diferentes. Então a gente tentava discutir isso durante as reuniões do projeto. E porque eu tinha um horário marcado com a aula, na sala dela, onde a gente discutia isso. Será que é por essa nome mesmo? Ou será que tem que mudar? Então a gente ia discutindo isso ao longo do projeto. Não foi uma coisa definida, foi uma coisa que foi sendo construída. Até as próprias crianças traziam pra gente, né? Coisas que a gente talvez nem imaginava de trabalhar com elas, mas elas traziam. Por exemplo, as crianças que tiveram resistência, 2 turmas tiveram uma resistência com atividades múltiplas. O objetivo do projeto não era trabalhar com o balé, mas dentro da realidade que elas trouxeram pra gente, nós tivemos muito a adaptar, porque não dá para chegar com uma coisa pronta, né? A gente trabalha com isso e isso tem que se levar na escola. Não, a escola é que mostra pra gente o que está precisando, a turma que mostra a realidade dela pra gente, e a gente tenta trabalhar isso, a realidade dele, a realidade da gente, para aprender com eles e eles aprenderem. A questão aqui do saber artístico da educação fala diretamente comigo, porque eu atuo como professora de artes na área municipal de São Paulo também e na área estadual. E a minha habilitação é licenciatura de artes cênicas, né? Então isso aqui para mim essa fala diretamente comigo. Eu vejo aqui elementos de aula mesmo, né? Mas é um projeto, né? Então eu só quero esclarecimento mesmo assim. É um projeto de alunos bolsistas. Vocês não têm aquela obrigação do professor de diário de nota de prova. Tem ou não tem? Porque eles fazem uma certa diferença, né? Não tem psicólogo. Às vezes é necessário, como parte do plano, às vezes é a burocracia que faz a gente perder tempo quando ele está criando. Então é isso que eu queria saber. Eu recebi uma pergunta super parecida do FMG, quando foi apresentada na outra ideia de uma professora lá que ela diretamente falou, mas pois é, mas é fácil, né? Isso é maravilhoso. Isso é um projeto. Né? Mas na realidade, aqui não é nada lindo, maravilhoso, nem sempre um projeto. Daqui a pouco para ela. Porque primeiro ela trabalha na aula, que é muito assim, elas têm que escrever, e até porque, vocês falam, apesar de ser um projeto, assim, elas têm que escrever, por exemplo, outro tipo de avaliação, como é o diário de notas lá, ou chamado de coisa, não sei o que esses termos. Mas assim, mas elas têm que construir diário de votos sistemáticos. Toda a aula delas, que tem uma parte que eu chamo de fenomenológica e hermenêutica nesse plano. A fenomenológica é a descrição da aula e depois eles entram na hermenêutica, que é a parte da reflexão. Todos os voluntários. Quer trabalhar comigo o projeto dessa forma. E aí eu fico até pensando o seguinte, se é um projeto, eu me dou a liberdade, inclusive, de trabalhar uma outra perspectiva de reflexão. Acho que o Fernando falou essa coisa da reflexão, do professor que reflete o conhecimento que se torna experiência, né, ou a informação que se torna,
talvez essa experiência, eu falo, será que talvez a escola não investisse melhor? E eu peço o diário de bordo porque eu não acredito muito nesse tipo de reflexão que se faz quando a gente vai e a gente escreve depois sobre o que a gente fez, sabe? Então, assim, será que eu não posso trabalhar num projeto, eu não posso me dar essa liberdade? Que eu acho que, de uma perspectiva que eu vejo que poderia ser implementada numa escola, ou exatamente até o contrário, por ser um projeto, eu quero talvez propor isso, porque a gente não tenta o tempo todo no Brasil mudar a escola brasileira, a gente não vive reclamando da escola, que ela está errada disso. Você mesmo acha que na sua fala, você deixou isso meio claro. Né? Então, assim, olha, que bom, né? Vocês estão fazendo isso tudo aí, mas por que vocês não têm que fazer isso? E por que vocês, por que a escola continua fazendo isso e reclama disso? A dança, ela é um campo de conhecimento da arte, é um bem cultural, que sofre influências da indústria cultural, influências da mídia. Por isso, a sua apropriação, dependendo do contexto e dependendo do ator social, pode ser alienada ou consciente. Mesmo que a dança tenha essa influência da mídia e ela seja manipulada pelos mecanismos da indústria cultural, o indivíduo, o ator social que se apropria da dança, ele pode estar se apropriando de uma forma alienada, sem saber, sem conhecer esse processo, mas também mesmo conhecendo esse processo todo de mercantilização da dança, de comercialização da dança, ele pode estar adquirindo o produto de forma consciente, não sei que isso ainda temos essa cultura de que, como a Paula falou, né, a dança de salão seria para pessoas idosas, enfim. E aí, pensando nisso, a gente começou a tentar encontrar estratégias para chegar até esse jovem. A princípio, a ideia do projeto seria trazer crianças carentes, que não pudessem pagar o trabalho, esse tipo de aula na academia, mas para chegar até essas crianças, eu precisaria ter um chamariz, alguém que envolvesse e que pudesse realmente estimular essas crianças a terem vontade de praticar dança de salão. Então eu busquei em meio à academia mesmo, pessoas, meninos principalmente, porque mesmo as meninas, elas já têm esse interesse pela dança, até pela dança de salão, mesmo sendo jovens, mas os homens não. Nessa casa a gente tem esse grande desafio. Então, um dos autores que apoia esse trabalho, que vocês vão ver na nossa bibliografia, é o Torres. A gente foi a esse autor buscando uma justificativa, uma explicação até para esse trabalho de ir às comunidades. Ele fala de um conceito importante que é a segregação residencial. Então, nós olhamos vários tipos de segregação, discriminações, mas esse é um que está latente, que ocorre e a gente não percebe. O que é isso? Essa comunidade está dentro do município de São Paulo. E era visível a diferença de experiência nossa e a experiência deles. Então, essas pessoas, elas têm dificuldade de ir a uma sala São Paulo, um teatro municipal, eles não têm essa vivência. A ideia surgiu na apresentação de painel de dar esse olhar para o corpo que dança na comunidade. Então, qual foi o sentido? Em todas as comunidades que nós investigamos, as 27, nós não conseguimos encontrar nem resquícios afros com relação a cultos da religião, como candomblé e mesmo umbanda. A maioria das comunidades eram evangélicas, são evangélicas ou, na sua maioria, católica. E isso, de certa forma, não ficou evidente. Quando nós chegamos nessa comunidade e vimos um grupo, uma companhia de dança dentro da comunidade, fazendo o caminho inverso, qual seja, eles tentando trazer por meio da religião, instalando por meio da dança o processo da religião, que normalmente seria o contrário, né? A religião estaria na comunidade e a partir da religião se aprende a dança e dali, não, partir o contrário, por meio da dança de orixá. Por isso nós colocamos dança de orixá no nosso trabalho, né? E não dança ao orixá, porque não era uma dança de ritual, mas uma dança artística.
Então, por meio dessa dança, esse grupo Kundum Ballet trouxe para a comunidade esse ressignificar da própria cultura afro. Eles tinham que fazer duplas com a bexiga da mesma cor da dele. Às vezes pegava menino com menina. Tinha que fazer dupla com a bexiga de cor diferente da dele. Às vezes ficava menino com menino. Então eu não pedia para juntar menino com menina. As situações que eu fui criando, eu fiz com que eles, fazer com que eles se juntassem sem ter essa cobrança de sexo, né? E outras situações, por exemplo, em algumas atividades que eles tinham que começar a fazer em dupla, eu colocava a bexiga no meio, começava de costas, eles dançavam, eles tinham que dançar de costas um com o outro, aí depois de frente, colocava a bexiga entre eles, depois eles tinham que estourar a bexiga e dançar voltando para o grupo deles, depois que estouraram as bexigas, você entende? Então a situação foi toda criando uma situação para que eu fosse aproximando eles sem ter a cobrança, eles não percebiam que estava. Quando eu via, eles já estavam dançando junto. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor nada se paga. Amor é dado de graça. É semeado na cachoeira, no vento, no eclipse. O amor faz dicionários e regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque o amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, firme e forte em si mesmo. O amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam, a cada instante de amor. Completa. Não sou alegre e nem sou triste. Sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono. Ou se edifico, se permaneço, ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei se fico ou se faço. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia, sei que estarei mudo, mas nada. Cecília Meirelles, poetisa. Uma alma feminina que lhe deu muito bem com o verbo. Hoje, Cecília está muda. Sua voz calou-se há 30 anos. Mudos nascemos e mudos um dia estaremos. Mas nesse intervalo de tempo,
Nem de batismo, nem de cartório, esse nome é estranho. Sai. Você bebe? Não. Mas e por que esse anúncio de bebida? Minha blusa traz anúncio de bebida que eu